Vamos lá então, galera. Agora a gente vai então realizar alguns exercícios com vocês. Tudo bem? Vocês devem acompanhar aí na página 568. Okay? O exercício 1, vamos lá. Ele caiu no Enem em 2015 e ele está dizendo o seguinte: ó, as altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento, gente, o objetivo é evitar que o motor aqueça. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual é a propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo de maior eficiência? Então vamos lá, gente. Qual é o objetivo do enredo dessa questão? Ele vai colocar nos motores, aliás, tem um motor a combustão, vai haver uma queima. Vamos pegar os motores dos carros. Vai ter uma queima. O motor é um sistema fechado, porque a gente vai ver futuramente que para uma máquina térmica funcionar, ela tem que retirar calor de uma fonte quente, usar na realização do seu trabalho parte dessa energia, e parte da energia ela vai jogar para a fonte fria, que no caso dos motores é o radiador. Mas para não ter um superaquecimento nesse motor, vai ter que ser utilizado um líquido arrefecedor. Okay? E esse líquido arrefecedor tem uma propriedade específica, tem uma propriedade muito importante para fazer com que roube calor do motor, consequentemente o motor perdendo calor, a temperatura dele vai diminuir, ou seja, vai haver um resfriamento. Então a gente vai partir daqui. Como está tendo variação de temperatura, eu vou pegar a equação fundamental, que é igual a MC delta T. Vou vir aqui, vou passar esse N para baixo, Q por M é igual a C vezes delta T. Ok? Como o sistema é fechadinho, o sistema é isoladinho, a quantidade de calor é envolvente lá dentro. E a massa, lá, a gente vai considerar como sendo uma constante. Uma constante. E essa constante, eu vou chamar ela de K. Então ficou assim, K, uma constante K qualquer, que é a razão de Q por M, é igual a C por variação de temperatura. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar e passar essa variação de temperatura que está multiplicando, eu vou passar dividindo aqui, ó. Q sobre delta θ é igual a Czinho. Aí, se vocês observarem, a variação de temperatura está aqui embaixo desse lado e o calor específico está lá do outro lado. E eu disse a vocês que quando um estiver em cima, outro estiver embaixo, em lados opostos, que elas vão ser grandezas em P inversamente proporcionais. Então, qual é o grande objetivo? Dessa questão? É fazer com que retire calor do motor. Retirando o calor, quer dizer que o motor vai ter um resfriamento. Então vai haver aqui, ó, uma diminuição na sua temperatura. Como a variação de temperatura é inversamente proporcional ao calor específico, se há uma diminuição da temperatura, o calor específico vai ter que aumentar. Portanto, essa substância, esse líquido arrefecedor, ele vai ter que ter um alto calor específico. Alternativa A. Galera, se a gente pegar nos motores dos nossos automóveis, antigamente a gente colocava água lá no radiador. Vocês não pegaram nessa época, mas no radiador colocava-se água porque a água é uma substância que tem alto calor específico. Então ela refrigera o motor. Ela faz com que haja uma diminuição da temperatura. Hoje, nos nossos motores, nos automóveis mais modernos, o líquido arrefecedor é uma mistura de 50% de água desmineralizada com etileno glicol, que é uma substância refrigeradora. Esse etileno glicol aqui, ó, vocês lembram do caso que aconteceu no começo do ano com aquela cervejaria lá em Belo Horizonte? Essa substância aqui não foi ainda comprovado, mas ela é uma hipótese de que essa substância ela é utilizada lá nos tanques para refrigerar a cerveja, para diminuir a temperatura dela. E essa substância colocada lá na cervejaria, na cerveja lá, é um líquido arrefecedor. Ela tem um alto calor específico. Okay? Gente, não foi comprovado nada ainda. Estou falando só como curiosidade para vocês saberem. Lembre sempre, a água é um excelente
líquido arrefecedor, porque ela tem alto calor especial. Tudo bem, senhores? Agora para o 2. Para o exercício 2, a gente tem aqui, ó. O 2 caiu na Unicamp em 2015. Recentemente, uma equipe de astrônomos afirmou ter identificado uma estrela com dimensões comparáveis às da Terra, composta predominantemente de diamante. Por ser muito frio, o astro, possivelmente uma estrela anã branca, teria tido o carbono de sua composição cristalizado em forma de um diamante praticamente do tamanho da Terra. Os cálculos dos pesquisadores sugerem que a temperatura média dessa estrela é de 2.700 graus Celsius. Considere uma estrela como um corpo homogêneo de massa 6 × 10 a 24 kg, constituída de um material com calor específico, meio quilojoule a cada quilograma, variar Celsius. Olha a pergunta: a quantidade de calor que deve ser perdida? Gente, ele já disse no problema, quantidade de calor perdida. Então o que? Quantidade de calor vai ter que ser negativo pela estrela para que ela atinja a temperatura de 700. Então vamos lá, vamos entender o que o problema está nos pedindo aí. Eu tenho uma estrela que tem uma massa comparável da Terra, 6 × 10 a 24. Quando a gente trabalha com cálculo de campo gravitacional, para descobrir a gravidade da Terra, a gente trabalha com essa massa, porque é a massa utilizada por estudiosos da Terra, 6 × 10 a 24 kg. Essa estrela anã tem um calor específico de meio quilojoule para cada 1 kg, variar Celsius. Okay? Ela se encontra numa temperatura inicial de 2.700 e ela vai ser resfriada para 700. Então a variação é a temperatura final, 700, menos a temperatura inicial de 2.700. Senhores, quanto de calor então essa estrela anã vai perder nesse processo de resfriamento? Gente, resfriou calor sensível. Então a gente vai pegar a expressão fundamental da calorimetria, do macete, aqui, pá. Nós precisamos descobrir essa quantidade de calor. Tome cuidado com as unidades. As unidades estão compatíveis, massa em quilograma, calor específico para variar em Celsius cada 1 kg. Variação de temperatura Celsius. A unidade de energia em kJ, se vocês perceberem as respostas das alternativas, está em kJ. Então vamos lá. A massa, 6 × 10 a 24 kg. O calor específico, meio, gente, 0,5, 1/2. Variação de temperatura. Quantos graus houve de variação de temperatura? Olha aqui, ó. 700 menos 2.700 dá menos 2.000. E menos 2.000 é menos 2 vezes 10 a terceira. Ó, menos 2 vezes 10 a terceira. Senhores, vamos lá. Metade de 6 é 3. 6 vezes meio, 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Agora vamos na base 10. Multiplicação de base 10. O que a gente faz, galera? Conserva a base e soma os expoentes. 24 com 3. 24 com 3 vai dar 27. 6 vezes 10 a 27 kg. Quilograma não. Quilojoule, porque é energia. Ok? Gente, por que esse negativo? Esse negativo porque é um calor, o quê? Calor cedidor. E ele já falou que perdeu o calor. Então não precisa na resposta de negativo. Ele deu como resposta o valor em módulo, 6 vezes 10 a 27. Na qual a gente chega na alternativa certa, que é a B. De boa, galera? Por que eu usei isso nesse curso? Porque ele falou que houve um resfriamento, houve uma perda de calor sensível. De boa? Agora a gente vai partir aqui para o exercício 4. Daqui a pouco eu volto no 3. 4, só para a gente utilizar o tempo nosso aqui. Podemos fazer o 4? O 4 se encontra lá na página 569, desculpa. Vamos lá. O exercício 4 que caiu na UEL em 2016 está assim. Em uma chaleira, recipiente que faz chá.
São colocados 2 litros, ó, toma cuidado aqui, 2 litros de água para ferver. Então vai ter que acontecer uma fervura da água. A chaleira tem um dispositivo que apita quando a água atinge o ponto de ebulição. Então, quando atingir o ponto de ebulição, começa a apitar após 5 minutos. Apita após 5 minutos. Então, vamos lá. 5 minutos. Sabendo que o calor específico da água é 1 cal por grama/Celsius e que a densidade específica, galera, a densidade específica é a densidade normal, é a densidade volumétrica, é a massa específica da água, é de 1000 kg por metro cúbico. Presta atenção, 1000 kg, olha aqui, ó, 1000 kg por metro cúbico é a mesma coisa, gente, que 1 grama por centímetro cúbico. E centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, é a mesma coisa que 1 grama por ml, ou 1 quilo por litro, mesma coisa. Quando é água, quando tiver água envolvida no processo, gente, preste muita atenção, água, cada 1 quilo de água em massa corresponde a 1 litro em volume. Por que, Lescura? Porque a sua densidade é 1 quilo por litro, então cada litro é 1 quilo, cada litro em volume é 1 quilo em massa. Como aqui dentro eu tenho 2 litros de água, quer dizer que eu vou ter uma massa de 2 quilogramas. E lembre-se que cada quilograma são 1000 gramas, ou seja, 2 quilogramas, 2000 gramas. Então aqui dentro eu tenho 2000 gramas de água, que está numa temperatura que eu não sei, olha lá. O fogo fornece 150.000 calorias para a água, até a chaleira começar a apitar. Ela vai apitar quando ela começar a ebulir. Assumindo que todo o calor cedido pelo fogo foi absorvido pela água, calcule a temperatura inicial da água. Então a gente precisa descobrir, senhores, em que temperatura no início essa água está. Então vamos lá. Gente, quando o problema não te fala nada, tá? A gente sempre considera o modelo ideal, o local ideal. O que é o local ideal? É ao nível do mar, altitude de 0 metro, pressão de uma TM. E quando a gente colocar esses 2 litros, ou seja, 2 quilos, 2.000 gramas de água no interior da chaleira, vão ser fornecidas a ela 150.000 calorias. O que vai acontecer com a água no interior dessa chaleira? Vai aquecer. Se ela vai aquecer, o calor que ela está recebendo é um calor sensível. E se é calor sensível, a equação é a equação fundamental. A gente precisa descobrir quanto é a temperatura inicial. Então vamos lá. Eu vou partir da equação fundamental. E igual a MC delta T. Ele disse no problema que todo o calor do fogo, da fonte térmica, foi transferido para o recipiente, no caso para a chaleira, e tudo foi absorvido pela água. Então a quantidade de calor absorvido aqui, ó, 150.000 calorias. A massa, vamos usar em grama. Por que ela é escura? Porque o calor específico da água eu vou usar em grama também, calor específico. Em caloria para cada grama vale 1 Celsius. 2.000 é a massa, calor específico 1. Lembra que variação de temperatura é a temperatura final menos quem? A inicial. Então vamos lá, temperatura final menos a temperatura inicial. Galera, vou simplificar aqui, ó, tá vendo 150.000 e 2.000? Vamos simplificar por 2.000, simplificando por 2.000. 2.000 por 2.000 dá 1, 150 por 2.000 dá 75. Temperatura final, gente, é aquela temperatura que vai estar ao nível do mar quando começar a ebulir. Como é que eu sei quando vai ebulir? Porque no problema ele diz que a chaleira começa a apitar. E ao nível do mar, a temperatura de ebulição, de fervura da água, é de 100. Então ela vai sair de uma temperatura inicial e vai ter que chegar a 100. Então, temperatura final é a temperatura de ebulição de 100, menos a temperatura inicial que a gente precisa descobrir. Senhores, vamos lá. 1 vezes 100, 100, 1 vezes menos TI, menos TI. Passe menos TI para lá, negativo passa para lá, fica positivo. Ok? Portanto, a temperatura inicial, e passa 75 para lá. 100 menos 75
vai nos dar uma temperatura inicial então, de 25 graus. Então, no início, essa chaleira se encontrava a 25 graus. Aí nós temos um pedidinho para o B. Calcule a razão, aliás, a taxa de variação de temperatura da água no tempo, que é uma razão na verdade. Senhores, ele quer isso aqui, ó, variação de temperatura em função do tempo. Ó, em geral, não é regra, tá? Em geral, a gente coloca variação de temperatura com T maiúsculo, representado com T maiúsculo ou delta T. E variação de tempo com T minúsculo, mas não é regra, ok? Em geral, a gente generaliza para essa representação. A água, então, a gente achou que a temperatura inicial era 25 e ela foi para 100. Então, quanto que ela variou? Vamos lá. Saiu de 25, foi para 100, ela variou 100 menos 25, ela variou 75. Escura, em quanto tempo? Lá no enredinho da questão, falou que foi um intervalo de 5 minutos. Está aqui, ó. 5 minutos. 75 por 5 vai dar 15 graus Celsius de variação de temperatura a cada minuto. Então, esta fonte térmica de calor aqui fornece da água 15 graus Celsius. 15 graus Celsius tem de variação da água a cada minuto. Então, a energia que é fornecida faz com que haja uma variação de 15 graus a cada minuto. Ok?